Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem realizar em 6 horas o que você não consegue fazer em 12? Por que elas terminam o dia calmas, realizadas e ainda têm energia para a família, enquanto você mal consegue respirar entre uma tarefa e outra? A resposta não está na sorte, não está em trabalhar mais horas. E definitivamente não está em aplicativos de produtividade. Está em 8 hábitos específicos que Napoleon Hill descobriu estudando as pessoas mais bem-sucedidas do planeta por mais de 20 anos. A verdade que ninguém te conta é essa. Você não tem problema de tempo. Você tem problema de comando. O tempo não te obedece porque você nunca ensinou ele a obedecer. Enquanto isso, existe gente acordando no mesmo horário que você, com os mesmos 24 horas e construindo impérios, relacionamentos sólidos e saúde de ferro. Qual é a diferença? Eles dominam o tempo. Você é dominado por ele. Napoleon Hill passou 2 décadas entrevistando mais de 500 milionários, gênios e líderes. Sabe o que todos tinham em comum? Nenhum deles reclamava de falta de tempo, porque eles entenderam um segredo que Marcus Aurelius, imperador romano e filósofo estoico, já sabia há 2000 anos. Não controlamos o tempo que temos, mas controlamos completamente como usamos cada segundo dele. E quando você aprende a usar o tempo com precisão cirúrgica, você não vive mais apressado. Você vive no controle. Hoje você vai descobrir os 8 hábitos que separam quem reclama de falta de tempo e quem constrói legados. E eu vou te avisar agora. Isso vai incomodar. Porque você vai perceber que o caos da sua agenda não é culpa do mundo, é culpa de hábitos que você repete todo santo dia sem perceber. Mas aqui está a boa notícia. Se você criou o problema, você pode resolver. E se você aplicar o que vai aprender aqui, em 30 dias você não vai reconhecer sua vida. Se algo dentro de você sente que é hora de parar de viver na correria e começar a viver no comando, comente agora. Eu comando meu tempo. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e vamos começar a construir a vida disciplinada e poderosa que você merece. Hábito 1. A decisão matinal. Os primeiros 60 minutos definem tudo. Napoleon Hill era categórico. A primeira hora do dia determina a qualidade das outras 23, e ele estava absolutamente certo. Mas você faz o que quando acorda? Pega o celular, abre o Instagram, vê notícia ruim, responde mensagem de trabalho e já começa o dia reagindo, apagando incêndio, sendo controlado. Parabéns! Você entregou o comando do seu dia antes mesmo de sair da cama. Marcus Aurelius acordava antes do amanhecer e passava a primeira hora em reflexão silenciosa, planejando não o que o mundo ia jogar nele, mas o que ele ia construir naquele dia. Ele não reagia, ele comandava, e você pode fazer o mesmo, mas precisa de uma coisa: decisão brutal de proteger sua primeira hora como se sua vida dependesse disso. Porque depende. Nos primeiros 60 minutos, seu cérebro está no estado mais criativo e focado do dia. É quando você tem clareza máxima, energia limpa e 0 distrações acumuladas. Se você desperdiça isso rolando feed, você está jogando fora o recurso mais valioso que tem. É como ter diamante na mão e trocar por migalha. Vou te dar um exemplo real. Um executivo que Napoleon Hill estudou acordava às 5 da manhã, todos os dias, sem exceção. Ele não checava e-mail, não atendia telefone, não conversava com ninguém. Ele passava 20 minutos planejando o dia, 20 minutos lendo algo que expandisse sua mente e 20 minutos em silêncio total, apenas pensando. Às 6, quando o mundo acordava, ele já estava 3 passos à frente de todo mundo. E no fim da vida, ele construiu um império que durou gerações. Epicteto, filósofo estoico, dizia que os sábios governam suas manhãs e os tolos são governados por elas. Traduzindo, se você não decide o que faz de manhã, o mundo decide por você. E o mundo não está preocupado com seus sonhos, está preocupado com a agenda dele. No seu dia a dia, faça isso. Acorde e não toque no celular por 1 hora. Eu sei que dói, mas é não negociável. Use esses 60 minutos para 3 coisas: planejar seu dia com clareza, alimentar sua mente com algo valioso e se conectar com seu propósito. Pode ser leitura, pode ser meditação, pode ser planejamento no papel, mas tem que ser intencional, não automático. Estudos de neurociência mostram que a primeira atividade que você faz ao acordar define o padrão químico do seu cérebro para o resto do dia. Se você começa reativo, fica reativo. Se começa no comando, fica no comando. Simples assim. Comente: eu comando minha manhã.
Se você dominou amanhã, você tem ímpeto. Mas ímpeto sem direção é caos produtivo. E é aí que a maioria se perde. Trabalha o dia todo e no fim não sabe o que construiu. Se você quer evitar isso, prepare-se, porque o próximo hábito é o mais ignorado e o mais decisivo. Hábito 2. A regra das 3. Foco cirúrgico no essencial. Aqui vai uma verdade que vai machucar. Você não tem 47 prioridades, você tem 3. E se você acha que tem mais que isso, você não tem prioridade nenhuma. Você tem lista de desejo. Napoleon Hill estudava pessoas que mudavam o mundo e todas faziam a mesma coisa. Escolhiam 3 metas por dia, não mais que isso, e atacavam com foco total até completar. Sêneca, filósofo estoico romano, dizia que estar ocupado não é o mesmo que estar avançando. A maioria das pessoas vive ocupada, correndo de um lado para o outro, mas não sai do lugar. Por quê? Porque estão fazendo tudo e nada ao mesmo tempo. Resultado, exaustão sem conquista. A regra das 3 funciona assim. Todo dia, antes de começar qualquer coisa, você escolhe as 3 tarefas que, se forem concluídas, vão fazer aquele dia valer a pena. Não são as tarefas mais fáceis, são as mais importantes. As que movem a agulha, as que te aproximam dos seus objetivos reais. Todo o resto é secundário. Deixa eu te dar um exemplo prático. Você acorda e tem 20 coisas na sua lista. E-mails, reuniões, ligações, tarefas burocráticas. Você começa a fazer tudo ao mesmo tempo, pula de uma coisa para outra e no fim do dia está exausto, mas nada realmente importante foi feito. Agora imagina o seguinte: você acorda, olha a lista e escolhe 3 coisas. Apenas 3. Escrever o relatório que vai definir o projeto. Ligar para o cliente que pode fechar o contrato. Treinar por 40 minutos. Pronto. O resto pode esperar. Napoleon Hill observou que os grandes líderes não tentavam fazer tudo. Eles identificavam o essencial e eliminavam o ruído. Eles entendiam que impacto vem de profundidade, não de quantidade. Fazer 3 coisas com excelência vale mais do que fazer 20 pela metade. Mas aqui está o truque. Você precisa de coragem para ignorar o urgente e focar no importante, porque o urgente grita, bate na porta, te interrompe. O importante é silencioso, mas é o que constrói futuro, e a maioria das pessoas não tem disciplina para ignorar o grito. No seu dia a dia, toda noite antes de dormir, escreva as 3 metas do dia seguinte. Não 10, não 5, 3. E quando acordar, você ataca essas 3 antes de qualquer outra coisa. E-mails podem esperar, redes sociais podem esperar, tudo pode esperar até você completar suas 3. Comente. Eu foco no essencial. A regra das 3 te dá foco, mas foco sem execução é paralisia. E é aí que entra o próximo hábito, o que separa quem planeja de quem realiza. Hábito 3. O método dos blocos de tempo. Fim do multitarefa. Você acha que é produtivo fazendo várias coisas ao mesmo tempo? Então me explica por que você termina o dia cansado e com sensação de que não fez nada direito. A verdade é essa. Multitarefa não existe. O que existe é você trocando de foco a cada 30 segundos e perdendo energia absurda no processo. Napoleon Hill descobriu que os grandes realizadores não faziam várias coisas ao mesmo tempo. Eles faziam uma coisa de cada vez, com atenção total, e por isso conseguiam resultados extraordinários. Marcos Aurelius, no auge do poder como imperador de Roma, lidava com crises militares, políticas, econômicas, tudo ao mesmo tempo, mas ele não tentava resolver tudo de uma vez. Ele dividia o dia em blocos de tempo, e dentro de cada bloco fazia apenas uma coisa. Quando estava escrevendo, só escrevia. Quando estava com os generais, só ouvia e decidia. Quando estava em reflexão filosófica, só pensava. Resultado, ele governou um império e ainda deixou um legado filosófico que dura 2000 anos. O método dos blocos de tempo funciona assim. Você divide seu dia em blocos de 90 minutos. Cada bloco tem uma tarefa específica. E durante aquele bloco, você só faz aquilo. Nada de e-mail, nada de celular, nada de interrupção. É você e a tarefa. Fim. Por que 90 minutos? Porque é o tempo máximo que o cérebro humano consegue manter foco profundo antes de precisar descansar. Depois de 90 minutos, você para 15 minutos, reseta e volta para o próximo bloco. Assim você trabalha em ondas de alta performance, não em maratona exaustiva. Estudos da Universidade de Stanford
mostram que quando você troca de tarefa, seu cérebro leva em média 23 minutos para voltar ao foco profundo. Ou seja, toda vez que você para checar o WhatsApp no meio do trabalho, você perdeu quase meia hora de produtividade real. Agora multiplica isso por 10, 15 vezes no dia. Você está jogando fora metade do seu dia sem perceber. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Você precisa escrever um relatório importante. Se você tentar fazer isso enquanto responde e-mail, atende telefone e olha a notificação, vai levar 4 horas e o relatório vai sair medíocre. Agora, se você bloqueia 90 minutos, desliga tudo, tranca a porta e só escreve, em 90 minutos você termina com qualidade profissional. Qual é mais inteligente? No seu dia a dia, pegue sua agenda e divida em blocos de 90 minutos. Primeiro bloco, tarefa 1 das suas 3 prioridades. Segundo bloco, tarefa 2. Terceiro bloco, tarefa 3. Entre os blocos, 15 minutos de pausa real. Levanta, caminha, bebe água, mas não pega celular. E dentro de cada bloco, celular no silencioso, notificações desligadas, modo avião se necessário. Comente. Eu trabalho em blocos de foco. Blocos de tempo te dão execução brutal, mas execução sem proteção é vulnerável, porque o mundo vai tentar roubar seu tempo a cada segundo. E se você não aprender a defender suas fronteiras, você perde a guerra. Prepare-se. O próximo hábito é onde a maioria desmorona. Hábito 4. A blindagem do não. Proteja seu tempo como ouro. Deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Quantas vezes essa semana você disse sim para algo que não queria fazer? Quantas vezes aceitou reunião inútil, pedido que não era sua responsabilidade, convite que sugou sua energia e depois ficou reclamando que não tem tempo? Pois é, o problema não é falta de tempo, é falta de coragem para dizer não. Napoleon Hill era direto. Aprenda a dizer não para o bom, para que você possa dizer sim para o extraordinário, porque o tempo é o único recurso que você não consegue recuperar. Dinheiro você ganha de volta, saúde você reconstrói, mas tempo perdido nunca mais volta. E toda vez que você diz sim para algo sem importância, você está dizendo não para algo essencial. Sêneca, filósofo estoico, escreveu: "Não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito." Ele observava que as pessoas protegem seu dinheiro com força, mas deixam qualquer um roubar seu tempo. Chega alguém e pede só 5 minutinhos, e você dá. Aí vem outro, e você dá. No fim do dia, você doou 3 horas para coisas que não importam e ficou sem tempo para o que realmente constrói sua vida. A blindagem do não é isso. Você define o que é prioridade e defende com unhas e dentes. Tudo que não é prioridade você recusa. Não importa quem está pedindo, não importa se vão ficar chateados, porque o tempo é seu, não deles. E se você não proteger, ninguém vai proteger por você. Vou te dar um exemplo prático. Alguém te chama para uma reunião que você sabe que não vai resolver nada. A maioria das pessoas aceita porque tem medo de parecer rude ou de desagradar. Resultado, perde 2 horas numa reunião inútil e depois precisa fazer hora extra para compensar. Agora imagina que você responde: "Eu não vou conseguir participar dessa reunião, mas se precisar de algo específico, pode me mandar por e-mail que eu respondo." Pronto. Você protegeu seu tempo, ofereceu alternativa e seguiu sua vida. Napoleon Hill observou que os grandes líderes eram implacáveis com o tempo deles. Eles tinham secretárias que filtravam tudo, agendas blindadas e uma regra clara: só entra na minha agenda o que move meus objetivos principais. Todo o resto não. Mas aqui está o ponto. Você precisa ter clareza do que é prioridade. Porque se você não sabe o que é importante, você aceita tudo. E aí vira escravo da agenda dos outros. Por isso a regra das 3 do hábito 2 é tão essencial. Quando você sabe suas 3 prioridades do dia, fica fácil dizer não para o resto. No seu dia a dia, antes de aceitar qualquer pedido, reunião ou compromisso, pergunte: "Isso me aproxima das minhas 3 prioridades de hoje?" Se a resposta for não, recuse com educação e sem culpa. E crie respostas prontas para situações comuns. Tipo: "Eu agradeço o convite, mas não vou conseguir encaixar na minha agenda essa semana." Simples, direto, respeitoso. Comente: "Eu protejo meu tempo." Você aprendeu a dizer não, mas tem um inimigo invisível que está destruindo mais tempo do que qualquer pedido externo. E a maioria das pessoas nem percebe que está sendo atacada. Se prepare, porque o próximo hábito vai expor a verdade mais inconveniente sobre sua rotina. Hábito 5. O detox digital.
Corte as sanguessugas de atenção. Pega o celular agora e olha o tempo de tela da semana passada. Vai, olha. Quantas horas? 4 horas por dia? Luke? Agora multiplica isso por 365 dias. Você está doando mais de 2 meses inteiros por ano para aplicativos que foram projetados para viciar você. E depois reclama que não tem tempo para construir seus sonhos. Napoleon Hill viveu numa época sem redes sociais, mas ele já alertava. A distração é a assassina silenciosa do sucesso. E hoje a distração tem nome: celular. Marcos Aurelius não tinha Instagram, mas ele tinha equivalentes. Festas intermináveis, aduladores tentando roubar sua atenção, circo romano, todo tipo de distração para um imperador. Sabe o que ele fazia? Ignorava. Ele entendia que a atenção é poder, e quem controla sua atenção controla sua vida. Por isso ele escolhia onde colocar foco. E redes sociais, se existissem, ele teria ignorado completamente. Vou te falar a verdade crua. Redes sociais não são ferramentas neutras. São máquinas de roubo de tempo e destruição de foco projetadas por gênios de Stanford para viciar você. A cada notificação, seu cérebro recebe uma dose de dopamina. E com o tempo, você fica dependente. Você pega o celular sem nem perceber. Desbloqueou, rolou o feed, 40 minutos se passaram e você nem lembra o que viu. Estudos mostram que leva em média 23 minutos para recuperar foco profundo depois de uma interrupção digital, e a pessoa média checa o celular 150 vezes por dia. Faz a conta, você está destruindo seu foco 150 vezes por dia, e depois quer saber por que não consegue terminar nada importante. Deixa eu te dar um exemplo brutal. Você senta para trabalhar numa tarefa importante. 10 minutos depois, o celular vibra. Você olha, é uma notificação do Instagram. Você abre só para ver. E 30 minutos depois você está assistindo vídeo de gato e nem lembra o que estava fazendo. Parabéns, você foi hackeado. Sua atenção foi sequestrada e com ela seu futuro. No seu dia a dia, faça o seguinte. Primeira regra, não negociável, sem celular na primeira hora do dia e na última hora antes de dormir. Segunda regra, durante os blocos de foco de 90 minutos, celular no modo avião, notificações desligadas, WhatsApp fechado. Terceira regra, desinstale redes sociais do celular. Se precisar usar, use no computador, com horário definido. Tipo, 30 minutos às 18h, só isso. Eu sei que você vai resistir. Ah, mas eu preciso do WhatsApp para trabalho. Não, você não precisa ficar disponível 24 horas. Você precisa de blocos de foco profundo. E se for realmente urgente, as pessoas te ligam. Quarta regra, configure seu celular para a escala de cinza. Sem cores, as redes sociais perdem 80% do apelo viciante. Comente. Eu controlo minha atenção. Você cortou as sanguessugas digitais. Agora sua atenção está livre. Mas atenção livre sem energia é inútil. E a maioria das pessoas vive drenada, exausta, operando a 30% da capacidade. Se você quer performance máxima, o próximo hábito é obrigatório. Hábito 6. A gestão da energia. Tempo. Sem energia é tempo morto. Aqui vai uma verdade que ninguém fala. Não adianta ter 12 horas livres se você está exausto. Tempo sem energia é tempo morto. Você até está presente, mas não produz nada, não cria nada, só sobrevive. Napoleon Hill percebeu isso estudando os grandes. Eles não gerenciavam só o tempo, gerenciavam a energia. Eles sabiam quando estavam no pico e quando precisavam descansar, e ajustavam as tarefas de acordo. Epicteto, filósofo estoico, dizia que o sábio cuida do corpo porque é o instrumento da mente. Se o corpo está quebrado, a mente não funciona. Simples assim. Mas você faz o contrário. Dorme mal, come porcaria, não se exercita e depois quer ter foco e produtividade. Não funciona. Você não é máquina. Você precisa de combustível de qualidade. Deixa eu te explicar como a energia funciona. Seu cérebro consome 20% de toda a energia do corpo, mesmo sendo só 2% do peso. Quando você está cansado, estressado, mal alimentado, seu cérebro entra em modo de sobrevivência. Ele desliga funções complexas como planejamento, criatividade e foco, e fica só no básico. Resultado, você vira zumbi. Está acordado, mas não está vivo. Napoleon Hill observou que os grandes realizadores tinham rituais rigorosos para manter energia alta. Dormiam bem, comiam com disciplina,
se exercitavam regularmente e faziam pausas estratégicas ao longo do dia. Não por luxo, mas por necessidade, porque entendiam que performance depende de energia. Vou te dar um exemplo prático. Você tem uma reunião importante às 15h, mas no almoço você comeu um prato gigante de macarrão, arroz, feijão e carne. Resultado? Às 15h você está com sono, lento, sem clareza mental. A reunião foi um desastre. Agora imagina que você comeu uma refeição leve, proteína magra e vegetais. Às 15h você está alerta, presente, articulado. Mesma reunião, resultado completamente diferente. Qual é mais inteligente? No seu dia a dia, aplique isso. Durma 7 até 8 horas por noite, não negociável. Seu cérebro precisa desse tempo para limpar toxinas e consolidar memória. Segundo, coma comida de verdade, não porcaria industrializada. Proteína, gordura boa, vegetais. Evite açúcar e carboidrato em excesso, especialmente no almoço. Terceiro, se exercite 30 até 40 minutos por dia. Pode ser caminhada, pode ser treino, mas tem que suar. Exercício é o melhor remédio para energia e foco. Quarto, faça micropausas de 5 minutos a cada hora. Levanta, caminha, respira fundo, olha para longe. Seu cérebro precisa desses resets. E quinto, hidrate. Desidratação de 2% já reduz performance cognitiva em 20%. Bebe água o dia inteiro. Estudos mostram que executivos que dormem bem, se exercitam e comem direito, são 40% mais produtivos do que os que negligenciam isso. Comente: eu gerencio minha energia. Agora você tem energia, mas energia sem revisão é progresso cego. Você pode estar trabalhando duro na direção errada, e a maioria está. Por isso o próximo hábito é crucial. Ele te mostra se você está construindo ou só se movimentando. Hábito 7. A revisão noturna. O que não é medido não melhora. Todo dia antes de dormir, Napoleon Hill fazia uma coisa que a maioria das pessoas evita. Ele revisava o dia inteiro. O que ele conquistou, onde ele falhou, o que ele podia melhorar. Não era autoflagelação, era engenharia de melhoria contínua, porque ele sabia uma verdade simples: o que não é medido não melhora. Marcus Aurelius fazia o mesmo. Antes de dormir, ele revisava cada decisão do dia, cada interação, cada pensamento, e se encontrava algo fora do alinhamento com seus princípios, ele corrigia mentalmente para não repetir no dia seguinte. Assim, ele se tornava melhor a cada 24 horas. E você? Você simplesmente apaga e acorda no dia seguinte repetindo os mesmos erros. A revisão noturna funciona assim. Você pega 10 minutos antes de dormir e responde 3 perguntas. Primeira: eu completei minhas 3 prioridades de hoje? Se sim, parabéns. Se não, por quê? O que te atrapalhou? Foi distração? Foi dizer sim para a coisa errada? Identifica o inimigo. Segunda pergunta: onde eu desperdicei tempo hoje? Seja honesto. Foi redes sociais? Foi reunião inútil? Foi procrastinação? Terceira pergunta: o que eu vou fazer diferente amanhã? Isso parece simples, mas é transformador, porque você cria um loop de feedback diário. Você não fica repetindo os mesmos erros por meses. Você ajusta rápido, e ajuste rápido é vantagem competitiva brutal.